Acordei e via números no meu quarto como um portal. Perguntei, o que é isso? E eles disseram, quando falar com a Julie, diga que estes são os códigos que elas precisam. Para começar a convergir suas linhas do tempo, então diga a elas esses códigos, peça para as pessoas anotarem, e elas precisam entoá-los cantando. E isso vai ajudá-las a mover suas outras linhas do tempo para esta. Então vamos lá. Este é para alinhamento espiritual e inteligência cósmica. Então, podem definir isso? Alinhamento espiritual, o cósmico nos fala. Falando com os reinos superiores. Abra seu terceiro olho. 918. 918. Disseram como um jingle. Use a melodia que preferir. É como discar um código de área, um DDD. 918. Uau. Olá, bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Misturamos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Temos uma convidada de volta, minha amiga Rachel Corpus, no programa conosco hoje. A Rachel descobriu que ela é um anjo de verdade em forma humana. Uma revelação que veio durante a primeira de várias experiências de quase morte, quando lhe foi mostrado o reino angelical de onde ela veio originalmente. Hoje, ela canaliza mensagens de anjos, mestres ascensos, espíritos no céu e extraterrestres de alta vibração. Além de pedir a Rachel para canalizar uma mensagem de seus anjos para nós, estou ansiosa para explorar a diferença entre anjos e humanos. Como incorporar a energia angelical molda sua vida como esposa e mãe, e qual papel ela desempenha neste momento crucial da evolução da Terra. Por favor, inscrevam-se, comentem e compartilhem este episódio com família e amigos. Agora vamos conversar com a Rachel. Rachel, bem-vinda de volta. Que bom que está aqui, campeã recorrente. Obrigada. Feliz de estar de volta. Eu estava te dizendo antes de começarmos a gravar, você, o Chris e eu estávamos conversando. Eu disse, nós estávamos tão animados para ter você de volta no programa. E sinto que passei a manhã inteira dançando por aí, toda feliz. Hoje, prazer em receber Rachel. Bem-vinda de volta, Rachel. Obrigada. De nada. Você teve uma EQM aos 4 anos. O que aconteceu? Bem, minha família foi atingida por um motorista bêbado e o meu eu menininha estava no carro. E o meu eu mulher, minha consciência, foi tirada do meu corpo e toda a minha vida antes daquilo, todos os meus 4 anos de vida antes daquilo, eu tinha falado com espíritos e, para mim, minha experiência tinha sido entender o que os animais me diziam e, além disso, eu conseguia ver pessoas que já tinham falecido e o que eu identificava como anjos naquela época. Eu já vinha tendo essas experiências, como muitas crianças têm. Muitas crianças nascem espirituais e, na verdade, eu acredito que todo mundo nasce com intuição. Eu realmente acredito, em vários graus. Sim, concordo. Na minha experiência de quase morte, eu fui arrancada do meu corpo. E tinha essa voz de adulto falando comigo, que eu logo percebi que era essa voz. Essa voz meio potente às vezes. Outros anjos lá disseram claramente, essa é sua voz, você, sua versão adulta, você é um anjo. And é daqui que você veio. Vamos te mostrar o lugar. Você é um serafim. Este é seu armário. Este é seu espaço de trabalho. E é de onde você realmente veio. Tive que me acostumar com essa voz adulta. Percebi. Essa sou eu. Meu eu de 4 anos aparecia e dizia, espere, eu ainda vou poder brincar de casinha? Ainda poderei me fantasiar? Tinha essa dualidade, esse vai e vem acontecendo. E acredito, Julie, que é por isso que lembro tão fluidamente. Tinha minha consciência comigo. Muito estranho. E maravilhoso. Era lindo lá, sabe? Maravilhoso. Ouço muitos que tiveram EQM mencionarem uma escolha ou decisão de ficar ou voltar.
Falaram comigo sobre isso, sabe? Você pode ficar aqui, aqui está a sua missão. Você pode voltar. É a sua missão. Mas eu não fiz realmente uma escolha. Meu eu de 4 aninhos lembrou da minha mamãe, e ela ficaria tão triste se eu não voltasse. E assim que eu me lembrei da minha mãe, minha próxima lembrança foi de estar de volta no meu corpo. Mas quando eu estava lá, eu tenho lembranças deles me mostrando como o mundo seria, tipo, muitas coisas que estão acontecendo agora, muitas coisas na linha do tempo do mundo e na minha vida pessoal. Me mostraram claramente como seria. Então, não posso dizer que significou muito para mim naquela época porque eu não tinha muita experiência de mundo. Parecia mais um filme passando rápido, mas conforme foi se desenrolando ao longo da minha vida, eu pensei, era isso que aquilo significava. E eu tive outras experiências de quase morte desde então, onde eu voltei e tive. Eu chamo de brincadeira de reuniões ou atualizações, onde eles disseram, essa linha do tempo mudou. Temos que te dizer isso, ou esta vai ser um pouco maior. Esta não vai acontecer. E toda vez que eu volto, meus dons estão um pouco ajustados ou maiores, aprimorados, talvez. Mas, sim, é isso. Esse é o resumo. Amiga, Bem, é muita coisa para processar. Eu tenho uns 15 milhões de perguntas para você, prontas sobre o que você acabou de dizer. A propósito, eu quero que você veja se seus anjos têm uma mensagem para nós, enquanto conversamos hoje. eles têm. E então, antes de chegarmos a isso, eu tenho um monte de outras perguntas. E então nós vamos guardar isso para um pouco mais tarde. Primeiro de tudo, quando te disseram que você é um anjo e um serafim, você pode nos dizer qual é o papel de um serafim? O que é um serafim e qual é o papel deles, como nós, humanos, entendemos? Parece chique. Não é? Tinha uma mesa e um cubículo de trabalho. Achei isso interessante. Eu sei, não é mesmo? Eu acho que parte disso me foi apresentado como humana porque os humanos se apegam muito aos nossos rótulos e nossos papéis, e é aqui que eu vou e faço isso. E eu realmente acredito que muito disso é para o meu benefício quando eu vou lá, porque eu acho tranquilo saber para onde eu vou, onde eu me inscrevo. Eu acho que muito disso é para o meu ego de Rachel, honestamente, porque mesmo que eu seja um anjo totalmente encarnado em um corpo. Agora, enquanto estou encarnada, eu eu tenho ego. Eles me ajudam dizendo, ok, enquanto faz algo grande, sua tarefa é esta, e isso me acalma. Então, eu diria a você, Um quadro de referência humano para nos ajudar a entender as coisas. Eu gosto de dizer que é uma metáfora ou algo para que possamos processar a partir do nosso quadro de referência humano. sim. Então, eu entendo que os anjos são muito maiores do que mesas e espaços e coisas assim, mas quando eles me mostram, é assim que eles me ajudam a entender. Então, meu entendimento é que existem diferentes níveis de anjos, mas não há realmente uma hierarquia. Todos eles trabalham juntos em colaboração. E o nível ou posto serafim é onde muita sabedoria é guardada. Os bebês não nascidos estão lá, e os bebês não nascidos estão lá, porque é para onde as almas vão para se preparar para a próxima encarnação, seja qual for o planeta para onde estão indo. Então, é aqui que ficamos um pouco antes de entrarmos em nosso corpo. Nós projetamos nossa ética de trabalho, nossos marcos em nossas vidas, o projeto da nossa alma, e interagimos com os registros acásticos e bibliotecas da alma. Nos encontramos com guias, anjos da guarda, mestres ascensos. É onde todas essas reuniões acontecem. E, na verdade, nossa revisão de vida, no final de uma vida, isso também pode acontecer lá, se for algo que projetamos no final da vida. Então, essa é uma grande parte do reino serafim. É também onde muitos locais de encontro neutros acontecem para os conselhos galácticos. Isso pode acontecer no reino serafim porque é apenas um lugar de absoluta, é tipo a Suécia, é um lugar de neutralidade. Ou, na verdade, a Suíça. Sim, é isso. Então, o Conselho Galáctico, você só jogou essa informação aí, tipo, sabe, o Conselho Galáctico se reúne lá com o Conselho Galáctico. Vou citar nomes importantes, nomes de peso, é o que anjos gostam de fazer. Bem, o Conselho Galáctico, significando que os extraterrestres e os anjos são seres de alta vibração,
Pense neles como vizinhos. Eles ressoam na frequência mais alta. E muitas pessoas se perguntam se anjos e extraterrestres são a mesma coisa. Bem, não tenho todas as respostas. Não ouso dizer que tenho todas as respostas. Tenho todas as perguntas, eu acho. Mas o que eu vim a perceber é que anjos e extraterrestres são muito parecidos. Quando eu vou para o reino e participo dessas reuniões, às vezes como anotadora ou participante, ou apenas uma observadora, uma mosca na parede. Há muitos extraterrestres e anjos na mesma sala, todos juntos, e a frequência vibracional deles é exatamente a mesma. Frequência do amor. E eles são realmente do mesmo lugar. Então, quando eu noto quando eles convergem para uma reunião de paz, e eles estão falando sobre o que está acontecendo em todos os outros reinos, muitas vezes é o reino Serafim que escolherão, e não há bandeiras lá, não há, é simplesmente neutro. É apenas um espaço amoroso, vazio e lindo. Parece o quântico, é o reino quântico. E tenho notado ultimamente que aqui, neste reino 3D, há momentos no dia que costumavam ser reservados. Digamos, 4h45, 5h da manhã. Aquele sono leve, seja qual for a onda cerebral. Eu acordava e conseguia sentir. O reino serafim, aquela neutralidade, aquele amor. Antes que a lista de tarefas invadisse, ou o estresse, as contas invadissem. Mas tenho sentido isso intensamente. Em momentos bem estranhos do dia, onde me surpreende. Julie, outro dia numa loja de departamentos, era movimentado. E uma criança fazia birra ao lado. Eu senti fome no meu corpo. Quer dizer, este era um lugar onde não era um momento de paz, mas eu consegui me conectar àquela sala de reuniões linda e serafim por apenas 1 minuto. E pareceu o mesmo que uma falha na Matrix. Mas não pareceu estranho. Pareceu tipo, uma essência de lar. Como um descanso, então, saímos de volta. E noto mais disso. Eu não sei se é uma transição ou se é uma volta para casa. E eu perguntei aos anjos a respeito disso e eles me disseram: isso não é realmente o despertar, é o relembrar, o recordar. Todo mundo na Terra está falando sobre a iluminação, o despertar, mas é mais profundo. Não é apenas isso, é exatamente o que eu disse. Marketing equivocado. As pessoas só estão lembrando que sempre estiveram aqui. Só mantemos o lugar aquecido. Só mantinham o lugar aquecido, tipo, deixaremos a luz acesa para você. A campanha, né? Ah, sim, entendi. E então tudo isso que tem acontecido ao redor do mundo, sim, nós temos muita dualidade no mundo. Mas o que eles têm me mostrado, Julie, é todos esses espaços, conselhos galácticos, ETs, anjos, seres superiores, estão mais perto de nós agora, mais acessíveis, porque eles estão acendendo o fogo, eles estão mantendo seus quartos iluminados porque a nossa consciência está pronta para isso agora. Ok. Mais perguntas. Quando você está descrevendo estar na sala com esses ETs e os anjos e você está lá, o que eu? O que está vindo na minha cabeça como uma imagem parece uma sala de conferências para mim. Parece que tem tipo várias janelas, mas a mesa, como a grande e longa mesa de conferência e as cadeiras parecem só energia. Não são sólidas, elas não são. Parecem cadeiras, mas são só energia, pura energia. E então os seres estão de pé e sentados. Ao redor dessa área de conferência, que é só energia, isso faz sentido? Isso é bem parecido com o que você presenciou e sentiu quando esteve lá. É muito parecido. A sala é clara, branca, e é a sensação de uma sala sem paredes, nem teto. Há uma sensação de chão porque tem algumas pessoas que são seres e pessoas que estão de pé lá, mas não dá para ver o chão direito. Mas sim, nós estamos de pé lá. E então, há seres que você pode sentir, mas não pode ver. Mas você poderia ir até eles e conversar. É só saber, porque estamos todos no nosso.
Eu quero dizer sexto sentido, mas alguém acabou de dizer nosso sentido primário quando estamos lá. Nunca ouvi isso antes. Nosso sentido primário. Uhum. And estou notando muitas pessoas entrarem, não de cima, mas da diagonal. Elas só entram e pronto. Eu de fato sinto uma mesa lá, mas também não consigo vê-la. É tudo energia para mim, pura energia. Tem formato de mesa e provavelmente é uma metáfora para me ajudar a entender, sabe, minha experiência humana de uma sala de conferências com uma mesa grande e um monte de cadeiras ao redor. Mas lá, você já viu aquelas mesas e cadeiras de acrílico transparente e tudo mais, mas elas não há nada de sólido nelas. É só energia. Ok, no 3, quero que você coloque sua mão no formato do topo da mesa. A cabeceira da mesa. Faz isso comigo? Coragem. Como assim, exato? Qual U? Qual é o formato? Aqui estão todas as cadeiras na lateral. Agora as duas pontas. Qual é o formato da ponta? Quase em formato de U, Coloque seus. Coloque seus dedos assim. como um U, assim, como um U. Sim, sim. Eu também. É isso que eu vejo. Sim, é o que vejo também. Eu também. Interessante, uma mesa longa, mas arredondada nas pontas. O que significa? Ai, minha intuição. Ok, eu não quero ter uma intuição. Vou perguntar a eles. Às vezes eu não sei se sei porque já fui a tantas reuniões. Vou perguntar a eles diretamente. Eu acabei de ouvir mais inclusivo. Sim, para que a informação continue fluindo. E eu vi um lado da mesa, como o infinito está se movendo como o infinito. Piscina. Sim, e eu consigo colocar meus dedos nela. E eu, parecia um dicionário de sinônimos, pegava qualquer palavra que precisasse. Tipo, no domingo fui à igreja com um dos meus filhos. Era Pentecostes e falaram sobre entender todas as línguas. Ah, sim. Do boletim Rachel, porque eu também fui à missa no fim de semana passado e a primeira leitura foi sobre como todos, em todas as suas línguas, todos entenderam. Eu pensei, bem, óbvio. Sim, sim, claro. Eu fiquei tipo, isso foi pra mim, eu Eu sei. também. Eu acho que isso acontece muito nas reuniões do conselho. Todos conseguimos nos entender. Arranquei aquele trechinho do boletim com as leituras, as informações importantes. Sim, você e eu na mesma sintonia. Vamos lá, irmã, vamos lá. Sim, que divertido. Qual é a diferença entre anjos e humanos? O jeito. Vamos falar sobre o tipo de anjo que eu sou por um momento. Então é aqui. É aqui que as pessoas vão começar a discussão nos comentários. O que eu aceito e adoro. Mandem ver. Este é o seu espaço seguro, pessoal. Nós amamos vocês. Eu sou um espírito. De anjo puro. Então as pessoas costumam dizer que anjos não podem ser humanos. And isso não é sempre verdade. Se pudesse remover meu corpo e olhar meu DNA espiritual, se olhasse meu DNA humano, sou. Meu tipo sanguíneo é B positivo. Eu poderia morrer hoje. Eu sou mortal. Se você continuar e olhar meu DNA espiritual, eu não sou deste planeta. Bem, nem você, Julie. Nem o seu produtor. Nem seus filhos. Todos sementes estelares. Somos do reino angélico. Todos de algum lugar. Ninguém é humano. Bem, um anjo. O tipo de anjo que eu sou. Quando Deus me deu minha primeira centelha de vida. Minha primeira centelha de vida foi no reino dos serafins. Foi lá que eu fui criada. Minhas primeiras encarnações foram no reino dos serafins. É lá que trabalho, é o que faço. Um dia, Deus me disse: Ei, querida, precisamos de você lá. E eu encarnei na Terra. E o jeito que eu cheguei aqui foi que eu tive ajuda para escolher a melhor mãe e o melhor pai para essa experiência. Quando escolhi minha mãe e meu pai, foi assim que eu vim ao mundo. Então sou totalmente humana e totalmente anjo. Agora existem outros tipos de anjos, chamados anjos da Terra. E os anjos da Terra são meio humanos. Anjos. É tipo um híbrido? Sim, é um híbrido. Antes da época de Noé, há muito.
Havia uma legião de anjos que foram enviados para cuidar dos humanos, e eles se apaixonaram. E nasceu uma população de gigantes. Eram incrivelmente inteligentes e talentosos. E médiums. Tinham dores corporais extremas. Difícil para eles viverem. Eles não existiram por muito tempo. Ainda. Existem muitos anjos da Terra andando pela Terra hoje, e eles estão se lembrando que são anjos da Terra. Altamente empáticos. É daqui que vem a história na Bíblia dos anjos caídos, onde ouvimos que Deus descobriu que anjos acasalaram com humanos, e Deus ficou bravo, então enviou Lúcifer para supervisionar o reino dos anjos caídos expulsos, o submundo. Mas na verdade não é verdade. Não está na nossa doutrina angelical. Não está em nossa história. Na verdade, o que nos disseram na escola de anjos é que Deus não expulsa ninguém, ele acolhe a todos. Mas de onde vieram essas uniões, amor? Na verdade, nos dizem que esses anjos realocados vão para suas famílias, vão, queridos, vão ficar juntos. E eles ainda estão prosperando. E nós, na verdade, não vemos o arcanjo Lúcifer como mal. Nós vemos o arcanjo Lúcifer como o portador da luz, que ele trouxe luz para aquela parte do reino. E essa é a história dos anjos que habitam a Terra. Nós temos anjos totalmente encarnados, que geralmente não vêm para a Terra. Não há muitos anjos totalmente encarnados. Eles geralmente ficam do lado celestial ou quântico. Temos os anjos da Terra que encarnam para serem trabalhadores da luz. Então é isso que eu sei. E claro, temos anjos que vêm através de animais o tempo todo. Especialmente cavalos, cães, gatos, pássaros. E os anjos da guarda? Qual categoria? Ótima pergunta. Anjos da guarda são designados a pessoas específicas. Todo mundo tem anjos da guarda. As pessoas normalmente têm. Todo mundo tem pelo menos um. As pessoas hoje em dia normalmente têm 2. Eu notei que algumas pessoas têm mais. E o seu anjo da guarda esteve com você em todas as vidas? Consistentemente. Recebo o mesmo. Ouvi do Espírito tantas vezes que temos o mesmo anjo da guarda em todas as vidas. São designados ou escolhemos? Eu fiz muito essa pergunta e o quê? O que eu aprendi é que você recebe seu anjo da guarda. Pelo menos o primeiro, quando você mesma é criada. É quando essa designação acontece. E o seu segundo, se você tiver um, às vezes é designado mais tarde. Pode receber mais. Às vezes temporariamente se passar por algo grande. Positivo, negativo ou neutro. No espírito, não há positivo ou negativo. Mas se algo grande acontecer, pode receber outro anjo por um tempo. E seus anjos da guarda têm sua própria personalidade, mas não têm ego, então eles nunca ficam chateados com a gente, eles são hilários. Eles combinam com as nossas personalidades, o que é muito divertido. E quando não está no seu corpo, o que significa, sabe, meditando, em cirurgia, claro, entre as vidas. Você os conhece, eles são seus melhores amigos. Eles são diferentes dos seus guias espirituais porque seus guias espirituais têm almas humanas e você os conheceu de outras vidas. Eles podem ser membros da família, podem ser amigos leais, até mesmo animais. Seus anjos podem ter espíritos de animais, mas, como anjos, falarão na linguagem que combina com você. E símbolos e cores também. Arcanjos não são designados a ninguém. Eles não são limitados pelo tempo e espaço, então eles cobrem todo mundo. E como todos os anjos, eles não são religiosos, não seguem dogmas. Correspondem à energia. Então, embora nos identifiquemos com anjos, talvez no cristianismo, eles são expandidos além disso. Assim como Deus não corresponde a uma religião. Deus é. Deus é amor. E a todos os sistemas de crenças. O mesmo com os anjos. Anjos nem sempre têm asas e auréolas. Anjos aparecem como precisamos, ou queremos. Voltando. Aquilo, ninguém vem daqui, sabe? A maioria pensa.
Ah, somos. Somos a garota gorila, que evoluiu por muito tempo. E ouvi você dizer minutos atrás que todos nós, sementes estelares, éramos anjos, as sementes estelares originais em diferentes galáxias, em diferentes ecossistemas e afins. E então Dei viemos à Terra como híbridos de anjos sementes estelares. Tá captando algo? Pergunta se anjos foram as primeiras sementes estelares na Terra. Ou isso se aplica a outros lugares também? Uau. Vou perguntar. Não. Ok. Estou sentindo. É um elemental que está falando comigo. E esse elemental sem forma. Só consigo ver. Tipo, sol, pôr do sol, cores. E a ressonância. Deixa eu tentar encontrar palavras. A ressonância do ser está dizendo. Tento me ajudar a entender a ausência de tempo, e é muito difícil para mim. Nossa consciência ajuda você a criar o entendimento desses seres sobre os quais falamos. Mas se não estivéssemos neste planeta, Julie, nós nem precisaríamos desses seres para entender esta existência. Eles existem para nos ajudar a despertar na próxima encarnação. Nem falaremos de tais coisas. Fazem parte desta linha do tempo. Interessante. O que eu estava imaginando enquanto você falava com essa energia foi. Eu vi as cores do pôr do sol também, mas me lembrou de um broche que eu tenho. É como uma explosão de estrela e tem ouro na parte de fora com tipo as chamas do sol e então tem strass no meio. E eu vi isso e estava girando no sentido horário muito rápido. E então todas aquelas cores estavam se fundindo. Meio que como se você misturasse um monte de cores diferentes de tinta com as cores do pôr do sol. E quanto mais falava, mais girava e mais virava luz branca brilhante. Sim, uma espiral de Fibonacci e a energia sumiu. Exatamente, exatamente. Sim, interessante. Ok, certo. Então, você diz que a Terra é um planeta que influencia o multiverso inteiro e vasto. Influencia. O que exatamente é o multiverso? E qual papel único a Terra desempenha nele? Ok. Ah, nossa Terra. Ok, as pessoas na Terra agora. A gente ouça essa mensagem toda porque essa é daquelas, Julie. As pessoas na Terra agora, na verdade, fomos deixados para trás. Eu sei, parece drástico, né? Por quem? Deixa eu voltar um pouco. Entes queridas. Entes queridos, é o que dissemos. A gente sabe, sabemos, foi como uma missão que assumimos. Porque isso. Essa mudança para a 12ª dimensão, a gente sempre fala sobre 5D. Aqueles de nós que estão aqui, na verdade estamos nos movendo para a 12ª dimensão. 5D. Se parece com isso. A 12ª dimensão se parece com isso, é mais esférica, é como se houvesse uma teia de aranha nela. E a teia parece feita de linda malha dourada. And o que as pessoas perceberão este ano e no próximo, Julie, é que nós construímos essa narrativa de que aqueles de nós aqui se esforçam para entrar na 5D. Estamos errados. Nós esquecemos uma parte. Nós já fizemos isso. Fizemos isso em uma linha do tempo por volta de 2008 ou 2012. Então, um botão de reset foi apertado. E nós totalmente lavamos isso. Quando o botão de reset foi apertado, nós limpamos nossa consciência. Eu me lembro disso porque sou um anjo. Eu me lembro muito bem.
Quando apertamos aquele botão de reset, o motivo foi porque muitos de nossos preciosos entes queridos, eles fizeram a peregrinação à nossa frente. And eles não fizeram isso porque estavam fugindo de algo. Não foi nada disso. Eles não ganharam um prêmio. Eles não ganharam na loteria nada. Foi tipo, fase 1, fase 2. Somos a fase 2. A fase 1 é construir a fundação. Eles fazem isso por nós. Então, ao dormir à noite, vamos a reuniões com eles. É por isso que você ouve as pessoas falarem sobre conselhos galácticos, viagem astral. Até mesmo crianças sonâmbulas que estão nascendo com mais TDAH, elas não estão realmente aqui. Estamos em um sonho. Acordado agora. Você e eu sonhamos perpetuamente. Porque nossa consciência já está com os que partiram. O que vai acontecer este ano vamos perceber que, de forma clara e inegável, nós vamos despertar into uma consciência superior que já foi criada para nós. Nós a estivemos criando o tempo todo. Estávamos sob a impressão de que nos esforçamos para criar a realidade 5D, mas ela já está lá. Assim que nós percebermos que escolhemos ser deixados para trás, para acertar os pontos e resolver as pendências. Assim que percebermos isso coletivamente, pois os 144 mil que precisavam despertar, isso aconteceu. Os 144 mil o quê? Almas. Só precisamos que 144 mil almas despertem. Só isso. Mas temos todos esses bilhões ao redor do mundo, então. Então, esses bilhões ao redor do mundo, essa é a fase 3. Ok. Fase 3. Aquelas lindas, lindas almas. Parece que estão dormindo, certo? Aquelas almas, eis o que vieram fazer. Elas nos disseram: vamos segurar a barra, vamos segurar o espaço. Fase 1, eles vão primeiro. Fase 2, vocês colocam os pingos nos is. Fase 3, nós vamos segurar o terreno. Nós vamos segurar o espaço. Vocês vão. O segundo grupo vai, mas agiremos como se dormíssemos. Vamos estar lutando, gritando, sobrevivendo. Somos os últimos a ir. Parecerá que estão sendo punidos. Vai parecer que eles estão sofrendo, porque é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas como almas, Dolores Cannon os chamava de pessoas de fundo. Aqueles que acordam, sofrem, comem, trabalham, dormem, fazem cocô e fazem tudo de novo no dia seguinte. Mas são os mais soberanos, os mais sábios de todos nós, pois já fizeram seu trabalho. Em outras vidas, são eles que se sacrificam pelo time. Assim que a fase 1, eles estão lá. Fase 2, estamos prestes a despertar e nos juntar à fase 3. Eles vão se juntar à consciência, 5D. Ninguém fica para trás. Vejamos as pessoas que ainda estão sofrendo agora, todas elas se juntarão. Ninguém vai ser deixado para trás. Mas a razão pela qual você e eu estamos aqui agora é porque todos se movendo para a consciência. 5D. Não vamos todos ao mesmo tempo, porque se todos fôssemos ao mesmo tempo, seria essa grande explosão de luz que não desvendaríamos juntos. Queremos fazer isso pouco a pouco para parar e dizer: ei, como foi para você? Como foi sua experiência? Podemos analisar isso juntos em detalhes? Quando as coisas aconteceram drasticamente antes, como a explosão de Atlântida, não conseguimos parar e assumir a responsabilidade. Foi rápido. Então, decidimos coletivamente como consciência, fazer desta vez em fases. Nós vamos com calma, sem pressa. Até decidimos juntos. Ok, você é o herói, o vilão, a Madre Teresa. Vocês são esses personagens. Planejamos. Tudo. E sabíamos, ok, essa pessoa levará a culpa. Essa pessoa será o bode expiatório. Essa pessoa vai ser isso. E as pessoas estão ganhando Oscars.
E eu sei que, quando digo isso em voz alta, pode soar como algo estranho. Isso tira a culpa das pessoas. Não é o que digo. Não é nada disso. As pessoas que fazem isso não sabem que se inscreveram antes da vida, para fazê-las. Estamos num mundo 3D real, que não parece simulação. Isso é real. Esta é uma realidade sagrada que não ignoramos. Estamos dentro. Na profundidade da fome, da guerra. Estamos em tudo isso. Mas também, entrelaçado a isso, lembramos quem somos. E as pessoas que estão na fase 1. Nós sabemos que elas já estão na 5D, claro, porque são as pessoas que já nos deixaram. Betty White. Ótimo exemplo. Prince. Ótimo exemplo. Existem novos mestres ascensos. Todo mundo tem alguém em sua vida que para quem poderiam olhar e dizer: "Ah, essa é a minha pessoa aqui." Sempre esteve um pouco, estava na 5D. E agora ele ou ela se foi. Eu consigo ver como estão abrindo um caminho para eu estar na 5D muito em breve. Ou conhecem alguém que provavelmente não conseguiria chegar lá em vida, mas agora que estão livres de seus fardos, estão definitivamente na 5D no espaço quântico. Essa é a fase 1. Fase 2. Aqueles de nós que estão se lembrando de nossa espiritualidade. Tenho uma mensagem canalizada para nos ajudar a dar um impulso para isso. E então a fase 3. Eu não sei como isso será para as pessoas que estão sofrendo, mas sei que está em andamento. Isso dá esperança aos que sofrem. Hope. Sim, e Ah, eu acho que essa é realmente a chave de tudo isso, não fomos deixados para trás. meu amigo. Meu amigo Sun Cheng, sacerdote taoísta. Como ele chama isso? Ele chama de esperancismo, ou é tipo algo como? Tipo, esperancismo, eu acho, foi o que ele disse. Ele é uma figura. E ele diz: sabe, o esperancismo é uma das mais importantes coisas no que abastecem nossos corpos com esperança. Nossas crenças podem afetar nossos pensamentos e pensamentos criam nossa realidade. Acho que ele chama de esperancismo. E a primeira vez que o ouvi, disse: "Ó, isso é bom, vou roubar essa." Então, esperança. Sim, isso faz sentido para mim. Isso daria àquelas pessoas que vivem vidas difíceis esperança de que realmente existe uma razão para o porquê de sofrerem nesta vida. O que me foi dito pelo Espírito 1 zilhão de vezes é que escolhemos passar por essas coisas, porque, na forma de espírito, não é bom ou ruim, é apenas uma experiência. Não é certo ou errado, é só uma experiência. E isso expande nosso quadro de referência de uma perspectiva espiritual. Tipo, você é abusado quando criança, e então talvez alguém volte como um abusador ou vice-versa. E nós pensamos, ó, essa pessoa foi horrível. E então nós dizemos, ok, mas eles foram abusados em outra vida. E eles querem entender a experiência do abusador para ajudá-los a expandir e explorar o que não faz sentido em mentes humanas de por que algo assim seria tolerado ou permitido. Não sabemos suas vidas passadas. Não sabemos o que vieram explorar e experienciar nesta vida. O que você pensa? Tenho bendito, e é uma mensagem difícil de compartilhar com alguém que passou por isso, mas é a pura e inegável verdade. Ahn, Falando de uma perspectiva de anjo e de uma perspectiva humana, eu consigo ver todos os lados disso. Eu fui abusada quando criança. E como um anjo, tenho acesso a todas as minhas outras vidas. Então, eu tenho experiência, sendo a abusada e me lembro de ser a abusadora. Conheço ambos os lados. Uhum. And quando acesso minha outra vida sendo a abusadora, lembro de ter sido a abusada. Então eu tenho uma noção do ciclo todo, e isso não é para colocar uma desculpa de forma alguma, mas eu
Eu não consigo sentir onde o círculo se quebra. Realmente não consigo. E quando tive minha experiência de quase morte e te contei sobre a voz de adulto lá dentro, quando entro na sensação de ser a criança que é abusada na vida passada como a abusadora, ainda ouço a mesma voz da consciência e em todas as outras vidas. A mesma voz está lá. Essa é a voz da minha alma. Não importa em que vida eu esteja, seja homem, mulher, dragão, pássaro, ainda ouço aquela voz. Ainda sou eu. Se fui o abusado ou o abusador, ainda meu eu divino. Sou certa. Nós decidimos o que é, para nosso mais alto nível de aprendizado. E não é até que nós nos imergimos totalmente em nosso corpo, em nosso ego, que começamos a nós começamos a julgar se é ruim ou bom. Bom, e nós vamos fazer isso de qualquer maneira. É apenas parte deste reino. Eu também faço isso. Bem, Nós precisamos, eu acredito, ter a experiência humana, porque não podemos nos matar, senão ninguém a terá. isso mesmo. Eu acho que onde as pessoas realmente se enrolam com essas coisas, Ratch, é quando pensam em alguém como um Hitler, ou um Genghis Khan, ou alguém. Isso é simplesmente horrível. Sim. E sabe, eu já canalizei o Hitler antes. Eu já falei com ele. E ele é uma pessoa realmente interessante. Because a razão pela qual falei com ele é porque tenho grande interesse na vida após a morte, no que diz respeito ao que acontece com as pessoas que fizeram coisas hediondas. E nos meus anos mais jovens fui para o seminário, porque, sabe, pensei, bem, claro que sou um anjo evidente. Por que não ser pastora? Isso não funcionou, mas eu tentei. Mas no meu trabalho, na minha pesquisa como católica, eu queria muito saber como o inferno se encaixava nisso. Então, com quem melhor conversar do que com Adolf Hitler? Você queria ver se ele estava queimando no inferno. Eu queria saber, tipo, ok, onde você está agora? E o que ele me mostrou foi que ele estava no céu. Não existe inferno, mas seu céu era difícil. E isso me lembrou o inferno de Dante, onde você corresponde à camada para onde se vai, corresponde ao que você fez. Então, a vida após a morte dele é Ele está vivenciando tudo o que ele fez para outras pessoas. Mas quando vivencia isso, ele não sabe que é uma criação. Ele entra em uma dimensão onde acredita plenamente que é uma garotinha. Até que a vida daquela garotinha acabe. Depois ele entra na vida de uma mulher mais velha, que foi levada pelos nazistas. Então se repete. Então, se aquela mulher esteve lá no campo por 9 meses ou 3 anos, ele se insere naquela experiência e não tem ideia de que é Hitler durante esse tempo, até que ela morra e então faz parte da revisão da vida dela. E não vejo que aquela mulher saiba também que aquilo está sendo revivido. Como se ele estivesse fundido numa versão holográfica daquilo. Mas é isso que a sua... Eu acho que vou chamar isso de terapia. Então talvez não exista inferno, mas é algo... Parece bem infernal para mim. Eu já ouvi que há quem acredite que vivemos múltiplas vidas simultaneamente porque o tempo não existe no mundo espiritual. Então, voltando àquela experiência, digamos, do Hitler, quando você falou com ele está vivenciando todas aquelas diferentes vidas ao mesmo tempo e individualmente. Estou perguntando agora. A resposta é sim. Eu também recebi um sim, assim que fiz a pergunta. Sim. E então estão me dizendo que existe uma versão dele que continua. Eles estão chamando de pausa de contenção. Então eles têm clareza suficiente para perguntar a ele. Perguntas como: como foi isso para você?
Perguntas do tipo como seguir em frente, perguntas abertas. Para que ele não seja, eles estão dizendo, regurgitado no sistema. O que isso significa? Alma reciclada. Então ele não, apenas reencarna e se torna um assassino. Ok. Ok. Vamos mudar de assunto por um minuto. Você disse que desde 2024, desde o eclipse de 2024, múltiplas linhas do tempo começaram a se fundir. O que exatamente mudou durante aquele eclipse e quais são as ramificações mais profundas da convergência dessas linhas do tempo? Quando tivemos o eclipse em 2024, houve muitas coisas que aconteceram na Terra que foram ligadas ao CERN, cientificamente relacionadas, né, que os anjos observavam para garantir que nada de ruim acontecesse. Você está comparando o CERN a reatores nucleares? Isso. Ok, por favor, fale mais sobre isso. Bem, eu não sei muito sobre isso. Eu só sei que os anjos estavam me mostrando que muitos reatores nucleares estavam se abrindo. Há muitos portais se abrindo que, basicamente, muitos cientistas e até mesmo algumas agências estavam utilizando o eclipse de 8 de abril, a energia daquilo. E aquela foi uma energia enorme que moveu as linhas do tempo do multiverso, com sucesso para a convergência de uma. Então, moveu todas as linhas do tempo na direção de uma. E eles sempre usam aquele símbolo de um monte de Twizzlers se esmagando em um só pacote de Twizzlers como os que se compra no cinema, quando todos os Twizzlers grudam um no outro. Alcaçuz, né? Isso, o alcaçuz. Sim. Então, em vez de estarem todos separados, eles se espremeram em um só. E não aconteceu diretamente em 8 de abril, mas sim que começou a convergir. E o que eles disseram foi que o eclipse de 8 de abril, aquela energia foi tão grande e havia tantos ajudantes de prontidão, extraterrestres, seres angelicais, elementais. Isso. Eles não estavam observando para ver se algo daria errado. Eles estavam tipo, todo mundo estava de braços abertos. O mundo inteiro torcia por este planeta. E eu realmente não sei muito sobre isso, não posso falar mais sobre isso porque está meio que além da minha compreensão. Mas depois que isso aconteceu, isso abriu todo mundo que estava naquela fase 2, sobre a qual conversamos anteriormente, e todas as nossas linhas do tempo começaram a convergir, como isso se manifestaria em nossas vidas cotidianas seria if estamos na nossa mesa e temos um monte de coisas que temos que fazer na lista de tarefas. Desapareceriam. E isso pode ser pessoas com as quais não estamos mais realmente alinhados. Elas podem simplesmente não aparecer para algo. E talvez a gente nem sinta falta. Investimentos que não são para nós, naturalmente não darão certo, porque essas são linhas do tempo que não devemos mais administrar. E então, cabe a nós sermos proativos sobre essas coisas, olhar para essas coisas com uma lente razoável. Ah, ok, aquilo não era para mim. Há pequenas linhas do tempo que começam a desaparecer à medida que linhas do tempo pessoais convergem. E, à medida que essas linhas do tempo convergem para o mundo e linhas pessoais convergem, tudo fica mais claro. Claras, claras, claras. Well, também estamos vendo isso no mundo propriamente dito, onde havia sistemas de controle. Poderíamos ver, talvez um sistema de igreja que tentava governar com uma mão de ferro de forma bastante opressora. Bem, esse sistema não vai mais funcionar. Então vamos ver isso. Começar a se desintegrar, estou inventando esse exemplo. Mas um sistema que talvez qualquer sistema com mão de ferro e sem espírito, veremos se desfazer. Qualquer sistema sem justiça.
qualquer sistema que careça de comunicação, qualquer sistema que não seja para as pessoas, qualquer sistema que não tenha a frequência do amor, você agora o verá se desfazer porque não se encaixa na convergência. Qualquer coisa que não esteja em alinhamento com aquela única linha do tempo, porque esta linha do tempo agora é feita de puro amor. Qualquer coisa que não seja feita de amor não pode viver nesta linha do tempo, porque esta linha do tempo vai expulsar qualquer coisa que não seja feita da mesma frequência. Não pode existir nesta linha do tempo. Viveria lá um pouco, mas será expulso. Nós vamos testemunhar essa convergência, o fim da convergência em nossas vidas. Ou estamos falando de até 2032, milhares de anos, 2032? Sim, acontece literalmente agora. Uau, uau. Gravamos isso daqui a 8 anos, que incrível. Sim, está acontecendo enquanto falamos. Quando? Logo antes do eclipse, eu participei de vários programas, fui convidada em vários programas, e muitas pessoas estavam falando sobre o eclipse e desgraça e melancolia e todas essas coisas ruins. E eu continuava recebendo. Não, isso vai ser incrível. E todo mundo, sabe, as vibrações aumentando e as pessoas começando a... O espírito da época está mudando. Isso é algo muito positivo. É tudo, sim, chegando. Então você é a primeira pessoa que ouço que concorda com o que eu estava recebendo. Tudo positivo. Tudo positivo. É tudo positivo. E sabe, quero ser realista. O jeito que nós somos humanos, então o jeito que chegamos lá vai ser bagunçado às vezes. Eu não quero negar isso e não quero que ninguém negue os seus sentimentos. Quer dizer, minha depressão tem se intensificado ultimamente. Sabe, se há erupção solar, durmo um dia, ainda sinto muito. Sei que o mundo passa por muita coisa. Sim, é visto. Entendemos. Eu entendo. E também. A linha do tempo convergiu. Está feito. Se solidifica. Então aproveite. E a nossa parte nisso. Eu tenho essa ótima mensagem canalizada que mal posso esperar para compartilhar porque é literalmente uma ferramenta para se familiarizar com essa convergência. Ok, vamos pegar isso de você. Tenho mais algumas perguntas. Ótimo. E então vamos para lá. Você mencionou elementais. Por favor, explique o que é um elemental e como eles e os anjos, mestres ascensos, ETs e tudo isso, como trabalham com você e através de você, para ajudar os outros, tanto individualmente quanto em massa. Elementais são muito interessantes para mim porque eles estiveram parte deste planeta antes de qualquer coisa existir aqui. Nem sempre sei como são ou como me referir a eles, e nem sempre contam seus segredos. Se pergunto, do que são feitos? Às vezes a resposta é só um aceno. Não, obrigado. Estamos aqui só para dar informações. E pergunto, são indígenas? Dizem mais antigos. E é simplesmente, eles não estão conectados ao tempo de forma alguma. E eu pergunto, de que sistema planetário são? Nenhum. Eles são de tempo nenhum. Pergunto, conectados a algum deus? Eles dizem, sim, todos. O que isso significa? Quer dizer, eu realmente não sei. Algumas dessas coisas eu apenas digo, ok, está além da minha alçada. Eles parecem muito amorosos. Sim, eles são amorosos. E se meus anjos estão de acordo com isso, eu estou de acordo. Então, os elementais que eu consultei sobre coisas como a convergência da linha do tempo são os elementais que estiveram aqui, antes da Terra estar aqui. Agora, eu sei que outros elementais incluem os Fai, mais elementais terrestres. Como as fadas e os leprechauns e os dragões e as sereias e tudo isso. Sim. São reais? Sim, eles são bem reais. Sim. Eu não tenho muita conexão com eles, eu realmente acho que é porque eu moro em Des Moines, Iowa, e aqui é meio que trabalhamos muito duro aqui, muita energia de sobrevivência. Ficaria curiosa se eu passasse mais tempo. Em um lugar natural, se conseguiria me conectar. Mas sim, os elementais com quem trabalho são mais baseados em energia. E
Eu diria apenas antigos, antigos, antigos. Se alguém ouvindo souber algo sobre eles, uau. Entrem em contato, adoraria aprender. Sim, eu já vi. E me comuniquei com as fadas e os leprechauns na Irlanda. É Uau! bem divertido. E as fadas aqui em Birmingham, na Doce Casa, Alabama. Uau! Elas se vestem de forma diferente. As fadas na Irlanda se vestem como a sininho. E as fadas em Birmingham têm asas. No Jardim Botânico é onde eu normalmente as vejo. Peço para elas aparecerem, vestidas como líderes de torcida da Universidade do Alabama, com lantejoulas prateadas, brilhantes, Claro, elas usam. tipo uns colantes como... Qual o tamanho delas? Elas são pequenas, bem pequenas, os leprechauns. E as fadas, diria que têm 2 a 3 polegadas, como as percebo. E elas, elas se comunicam telepaticamente, mas eu consigo ouvi-las porque é tipo um zumbido quando aparecem. Mistura entre abelha e não sei, algum outro inseto voador. Beija-flor, talvez. Talvez, talvez, na verdade. Mas nós tivemos a Tanis Hallowell no programa. Ela é fabulosa. Você vai adorar. Enviarei o link e o colocaremos nas notas do programa, daquele episódio, porque ela é especialista em elementais e se comunica com eles há eras. E o que surgiu durante aquela entrevista, Rach, foi o quanto Walt Disney usava elementais no trabalho dele, nos filmes dele. Sabe? Os anões, os elfos, a sereia, É, a princesa fada, sininhos, tudo isso. Exato. E o ponto dela era que ela achava que ele era um elemental híbrido barra humano. E por isso ele era tão dedicado a manter essa história e essas coisas, histórias e contos e coisas vivas na forma de futuros filmes para as próximas gerações de crianças. E nossa, aquilo realmente ressoou muito comigo. E com você? Quando você diz isso, eu fico pensando em algo, e isso me remete imediatamente ao filme Avatar. And aquele filme significou muito pra mim porque aqueles personagens pareciam tão familiares pra mim quando eu estava assistindo aquele filme e sobre como entramos em nossos eus de Avatar. Isso não me surpreenderia sobre o Walt Disney. É, exatamente. Ok, mais algumas perguntas. Quero que você nos dê a mensagem da sua galera, por favor. O que há sobre o reino quântico ou realidades paralelas que surpreende as pessoas? E como podemos navegar nessas camadas conscientemente em nossas vidas? As pessoas não se dão conta de que pode existir mais de uma versão delas mesmas acontecendo ao mesmo tempo. E que essas versões estão acontecendo enquanto falamos. E acho que o que está fundamentalmente na raiz disso é que não percebemos o quão incríveis somos. Nós não percebemos que há mais de nós possível do que o que vemos no espelho ou o que vemos que nossas mãos podem fazer. Nós somos tão brilhantes e tão multifacetados e feitos de espírito divino que você e eu e todos ouvindo somos multitarefa a um grau tão divino que você e eu temos uma escola espiritual em algum lugar. Estamos em Edimburgo, na Escócia. Estamos no Egito em outra vida. Temos um coven em algum lugar. Fazemos tudo isso. Resolvemos problemas do mundo. Não sei. Mas temos outras linhas do tempo acontecendo enquanto falamos. Não sabemos porque não estamos sintonizados, pois não precisamos estar. Não só essas linhas do tempo acontecem, mas estamos tão sintonizados com nossa divindade, não as gerenciamos. O quê? Uau, isso é incrível! Somos os melhores em multitarefa. Confiamos uns nos outros em nós. Se pudéssemos fazer mais disso agora, uau, estaríamos na 5D, 12D. Estaríamos mesmo. Então, a outra coisa que gostaria que soubessem é que elas poderiam meditar.
de uma forma que faça sentido para elas. E perceber que a informação que chega a elas, elas não estão inventando. Essa informação está vindo de suas outras linhas do tempo, e a informação que elas ou saem para obter como missão de investigação de suas outras linhas do tempo ou coisas que aparecem, que lhes pertencem e podem puxar para esta linha do tempo. Podem copiar e colar. Podemos combinar linhas do tempo, estamos na convergência. Então, todas aquelas outras linhas do tempo que você pode ter quando sonha, tipo, eu tive um sonho muito realista. Bem, essa é outra linha do tempo sua e está começando a se fundir com esta porque estamos entrando naquela grande linha do tempo de Twizzlers esmagados. Se vir algo que não gosta, converse consigo mesma sobre isso. Não me orgulho disso. Vamos fechar essa linha do tempo. Se você vir algo que ama ou sentir algo tipo, aquele projeto, eu queria saber o que era. Eu consigo sentir. Eu sinto. Bem, onde você sente? Está por aqui? Toque como uma corda de violão. Puxe-a para dentro de você. Onde sente sua linha do tempo aqui? Ok, vamos puxá-la para dentro. Puxe-a fisicamente, puxe-a para dentro até sentir que ela convergiu com você. Então pergunte aos seus anjos, ao seu eu superior, a Deus, qual é meu próximo plano de ação divino e correto? O que faço a seguir? E então você será guiada. Ok. Que mensagem, seus anjos? Caiu o papel. Peraí. E todo o seu conselho consultivo, toda a sua galera, o que eles querem nos dizer? Isso foi às 5 da manhã, então. Deixa eu ver se lembro. Você recebeu um download às 5 da manhã? Recebi. Did? Ok. É quando os meus chegam também, e eu os chamo de downloads divinos. Entre 5 e 6, geralmente. Eu costumava recebê-los no chuveiro, o que não ajudava em nada porque não há lugar para escrever. Então, assim é melhor. Ok, então foi isso que eu recebi. Acordei cedo. Acordei e via todos esses números no meu quarto como um portal. E eu disse, o que é isso? Eles disseram. Quando falar com a Julie, diga às pessoas que estes são os códigos que elas precisam para começar a convergir suas linhas do tempo. Então, diga a elas esses códigos. Peça para as pessoas anotarem e elas precisam entoá-los num tom de cantiga. E isso as ajudará a mover suas outras linhas do tempo e experiências para esta. Então, vamos. Este é para alinhamento espiritual e inteligência cósmica. Então, vocês poderiam definir isso, pessoal. Alinhamento espiritual, falando conosco, falando com os reinos superiores. Abrindo seu terceiro olho. 918, 918. Eles disseram como um jingle, mas pode fazer a melodia que quiser. É como discar para eles um código de área. 918. 918. Este é para stabilizing a sua própria consciência quântica em seu corpo físico. Então, qualquer coisa que você queira no mundo, no quântico, em outra linha do tempo, se você quiser puxar para o seu corpo, como se você sonhasse em curar algo que você sente que está muito longe. Você quer puxar para o seu corpo. 798. Jingle diferente para isso ou o de antes? É o que sair da sua boca. 798, 798. Este é para amplificação, manifestação e ressonância. Dinheiro. 318. Ok. 318. Este é para uma percepção bem clara da orientação multidimensional. Isso é ser capaz de perceber todos os guias ao seu redor. 614. Esse é o código de área da minha cidade natal. Uau! É Columbus, em Ohio. Estou arrepiada, tipo, uau. Uau! 614. 614. Este é para harmonizar com linhas do tempo superiores e tecnologia divina. Então, isso é para quando os extraterrestres estão movendo tecnologia para nossa atmosfera, que nos ajuda, para nos aprimorar. E uma dica para isso pode ser quando seus ouvidos zumbem. Você pode dizer 217.
Ok. Sabe, o interessante sobre o zumbido nos ouvidos é que mais pessoas, ao ligar para o programa ou em consulta particular, têm tinnitus. Nunca ouvi falar de tanto zumbido no ouvido antes. É super, super comum. Isso faz parte da fase 2 porque estão elevando nossa frequência. Ok, isso faz sentido. Now, se você juntar todos esses números e disser todos juntos. Este é um código de amplificação e de manifestação. Então, se a sua intenção fosse apenas realizar uma cura de corpo inteiro, se quisesse atrair dinheiro, abundância, paz mundial, diga todos os números juntos. Então são 918798318614217. Você não precisa dizer uma intenção. Os números fazem isso. Os números têm sua própria frequência. Cada número é uma canção, uma nota de amor em si mesmo. Então, à medida que você diz esses números, eles começam a trabalhar com seu campo áurico, seu campo eletromagnético. E à medida que você os fala, profira-os. Eles começam a... Eu posso vê-los se mover como borboletas coloridas e vibrantes no campo áurico. Você também pode escrevê-los na pele. Pode escrevê-los na garrafa de água. Coloque a garrafa na geladeira à noite para infundir a água. Pode dizê-los para um cristal. E depois colocar os cristais pela sua casa. Interessante. Certo. O papo está ótimo. Última pergunta. Por que nós encarnamos? Nós escolhemos encarnar para fazer este universo crescer. Nós somos... Vou ser corajosa aqui e dizer que somos o mesmo ser. Honestamente, somos todos o mesmo. Somos fractais, gomos da mesma laranja. Realmente somos, podemos ter esquecido após essas encarnações. E sabe, eu poderia expandir isso e ser mais filosófica e dizer, estamos aqui por amor, para amar uns aos outros. Sim, tudo isso é verdade. Mas há mais diretrizes desta vez. Quebramos e reconstruímos. E há fases para isso. Há um projeto bem definido para isso. Bem, e voltando ao seu ponto anterior, Rach, sobre isso, a Terra afeta o multiverso. Não só acontece na Terra, mas o que acontece na Terra. Com base no que mencionou, afeta galáxias muito, muito distantes. Sim, estão nos observando. Yeah, Interesting. de uma forma muito boa. Sim, ótimo. É extraordinária. Ah, você também. Quando eu ouço você falar sobre tudo isso. Falar sobre essas coisas diferentes, quando, e obviamente estivemos na mesma sintonia em muito disso. Quero dizer, você e eu estamos vendo as mesmas coisas com os olhos da mente. Quando você está falando sobre a sala de conferências e coisas assim, o que você diz? Quando conversamos, nem sempre faz sentido para minha mente humana, mas ressoa com minha alma. E aqueles de nós como você e eu, que fazemos este trabalho há muito tempo, nós conseguimos perceber quando algo ressoa ou não, mesmo que não entendamos isso. E então, E podemos ser corajosos sobre isso. bem, e era isso que eu ia dizer. Eu te parabenizo por sua coragem, de ovário de ouro, de ser capaz de se expor e viver uma existência como mãe, esposa e filha e, sabe, e tudo isso que você está fazendo, e eu faço a mesma coisa. E nós temos esse nosso lado espiritual que nos ajuda, e você é um anjo nesse meio tempo. So, I just eu simplesmente amo nossas conversas e aprendi muito com você, e sei que todo mundo que está ouvindo vai aprender muito com esta conversa também. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Bem, sinto o mesmo por você também, Julie. Só quero dizer isso. E apenas encorajo todo mundo a simplesmente falar sobre tudo o que ouviram hoje e ser sincero e eu simplesmente amo. Eu amo a conversa que isto irá evocar. Isto é,
Este é o lugar para fazer isso, certo? Eu amo tanto isso. Eu amo. Amo. Sejam gentis uns com os outros. É a única coisa. Falem com amor. Não me importo com o que dizem sobre mim, de verdade. Não importa. Mas sejam gentis uns com os outros. Se quiser entrar em contato, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, e meus sites, rachelcorpus.com, e tenho um programa, Angel Talk, na Mind Body Spirit FM Network. E Julie, você vai estar no meu programa em breve. Sim, já estive lá. Estive uma vez antes, foi ótimo. Então faremos um próximo episódio. Sim, nós vamos fazer de novo. Mal posso esperar. Ok, minha querida. Obrigada por arranjar tempo e sempre compartilhar sua sabedoria. Ou uma parte da sua sabedoria, devo dizer. Pegou tudo. Acabei. É isso. Tudo fora. Eu não consigo acreditar nisso nem por um minuto, sério. Certo, pessoal? Mandando muito amor do doce lar Alabama. E de Iowa, onde Rachel está. Nos vemos na próxima. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo. E lembre-se de se inscrever, deixe um comentário e compartilhe este episódio com sua família e amigos.